Destaques do mercado agrícola, sempre no primeiro segmento do nosso programa. Silmar César Miller, sempre ao vivo. Bom dia, Silmar. Boa semana começando. Muito bom dia, Otávio. Uma boa semana para você também, para todos os nossos amigos telespectadores e produtores rurais de todo o Brasil. Pois é, Silmar. A título de curiosidade, quem andou pelos supermercados na semana passada, ou mesmo no final de semana, na sexta-feira santa, no sábado e no domingo, pôde reparar uma coisa, né? Época de Páscoa, com um mês de antecedência, os corredores do supermercado pareciam um varal de ovos de Páscoa, né? Eles eram forrados com ovos de Páscoa. Esse ano não tinha nenhum supermercado fez isso. Tinha um pouquinho de chocolate aqui, de ovo de Páscoa aqui, 1 metro aqui pendurado com uma outra marca e tal. Enfim, eu acho que foi um desastre aí para a indústria do chocolate essa Páscoa da pandemia. A do ano passado nem tanto, porque era o começo, né? Mas essa aqui eu acho que... E o preço lá em cima também, né, do chocolate. Muita gente acabou fazendo ovo de Páscoa em casa como forma de gerar uma receita, né? E até de ser simpático com os amigos e parentes e etc. e tal. Como as coisas mudam, hein? Quais são os efeitos na economia de uma pandemia, hein, Silmar? É verdade. E ruim para os produtores de cacau, né? Sim. É menor demanda de cacau para fabricação de chocolate. Pois é, Otávio, realmente tem uma razão também por trás disso aí, que é a expectativa que se tinha no próprio comércio varejista de uma menor demanda, né? Um menor consumo. Até porque a renda anda lá embaixo, né? E sem aquele auxílio emergencial, muita gente de uma faixa de renda que não comprou ovo de Páscoa nenhum, né, tá vendo? Ficou simplesmente na expectativa. E isso acabou resultando nesse quadro que você citou aqui, os supermercados vazios de ovos, né, tá vendo? Nem eu comprei, para falar a verdade, viu? Aquele que eu ganhei da Band aqui, eu dei para minha neta, ela ficou feliz da vida. Bom, Silmar, temos novidades aí com o Boletim Focus, né? Qual é a projeção de crescimento do PIB? Olha, Tavinho, eu acho que o pessoal não teve tempo de pensar muito em função do feriadão, né? Então, houve poucas alterações nas previsões aí do Boletim Focus, que foi divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. Expectativa de inflação permanece em níveis bastante elevados, expectativa aqui de um quadro de 4,18%, né, em termos de inflação. PIB também houve poucas alterações, expectativa é de um PIB um pouco mais baixo que se previam uma semana atrás, 3,17%. O crescimento ainda, de certa forma, pode ser considerado razoável, mas caiu em relação à expectativa que se tinha há uma semana atrás, né? E a nota negativa, ruim para a economia, é a expectativa que se mantém em relação à taxa Selic, né? O pessoal está apostando que a taxa que subiu agora há pouco de 2 para 2,75, aquela taxa básica de juros da economia, vai quase dobrar até o final do ano, vai para 5%. Essa é a expectativa que se mantém por conta dos analistas que respondem a essa pesquisa semanal do Banco Central. Portanto, o ano deve terminar com a taxa básica de juros da economia em 5%, que não é pouca coisa, né, também, para quem conviveu um bom tempo naquela faixa dos 2%. Isso tem impacto em todo o restante das taxas de juros praticadas no mercado, né? Com certeza. Estamos já em abril, novidades aí com relação aos números das exportações no mês de março? Tavinho, essa é a grande boa notícia do dia, da semana, do mês, um salto nas exportações do agronegócio. A balança comercial terminou o mês de março, segundo dados divulgados pelo Ministério da Economia, agora no véspera do feriado, com um saldo pequeno, 1,5 bilhão, é muito pouco isso aí. Mas não existiria saldo nenhum se não fosse o agronegócio. Os produtos do agronegócio brasileiro tiveram um salto aqui em termos de volume e receita das exportações. Soja crescendo aqui 37% na receita. A exportação de soja havia sido represada, né, porque atrasou a colheita, então ficou basicamente uma concentração muito grande para o mês de março. E foi o que aconteceu, 13,5 milhões de toneladas num mês só. É muita soja sendo embarcada no navio, né, tá vendo? 5,4 bilhões dólares, 37% de aumento em relação, sempre comparado com o mesmo mês do ano passado, né? Que foi um mês normal. Milho teve pouco movimento, que não é época agora. Milho fica sempre para o segundo semestre, quando se colhe a segunda safra, que é a principal. Carne bovina cresceu 6,8%, isso no valor exportado. Frango também cresceu. Carne suína deu um salto.
chineses estão comprando muito carne suína brasileira, isso não mudou. 50% de aumento na receita exportada. 46% do volume, significa que o preço médio também cresceu quando comparado com o ano passado. Algodão, quase 60% de aumento. Você imagina a expressividade desses números também, quase 60% de aumento na receita exportada. Café também, 25% de alta, sempre falando em dinheiro, em dólares. E açúcar, 45%, ou seja, um resultado espetacular que garantiu, portanto, um saldo positivo na balança comercial que não existiria, repito, se não fosse o agronegócio. Fantástico, hein? É recorde em cima de recorde, né, do agronegócio brasileiro, tanto na produção como nas exportações. Bom, começando a semana, novidades aí no mercado de commodities, como é que vem aí o primeiro pregão? Davi, o grande otimismo nos mercados internacionais segunda-feira, basicamente decorrente de expectativas otimistas para a economia americana. Saiu na sexta-feira agora, meio ao feriado, o relatório dos empregos dos Estados Unidos e deu um salto, surpreendeu todo mundo, ou seja, aumentando o número de empregos nos Estados Unidos, significa que a economia está se recuperando de forma até mais rápida do que se imaginava. Efeito da vacina, que aqui está atrasada, lá está andando, né, tá vindo, as coisas começam a voltar ao normal em termos de economia. Então, esse é um grande reflexo. Isso acaba tendo efeito no mundo inteiro, né, porque os Estados Unidos são a maior potência econômica global, se reflete na economia, mas todo mundo acaba nos beneficiando aqui por tabela, né, embora aqui a gente esteja patinando internamente. E os mercados de commodities agrícolas estão refletindo esse otimismo também. Está quase tudo subindo hoje. Eu estava agora, há poucos minutos atrás, está vindo soja subindo 1,1% na Bolsa de Chicago, milho 0,3%, trigo 1,9%, algodão também subindo 1,7%, café 0,5% e açúcar também 1,1%, ou seja, quase todos os principais produtos de interesse do Brasil com alta, em boa parte diante dessa expectativa de retomada mais rápida da economia do maior país do mundo, maior economia do mundo, que são os Estados Unidos. E isso no mercado financeiro brasileiro também se reflete em uma alta nos preços das ações aqui na Bovespa, 1,4%, e o dólar, como sempre acontece quando as notícias são otimistas, o dólar cai. Só sobe quando as notícias são ruins para a economia. Então, a semana começa bem, Davi. Vamos ver se continua assim. Vamos ver. Esperamos que sim, né? São boas notícias aí, né? Aliás, eu recebi um zap no final de semana interessantíssimo, viu, Silmar? Era um bolo assim de chocolate e uma velhinha, né, em cima do bolo. Então, estava assim, estou comemorando 1 ano de confinamento, né, de segregação, fechado em casa, 1 ano. Aí a pessoa vai cortar o bolo, assim, ela começa a cortar, ela fica nervosa, aí ela começa a bater a faca, ela esmigalha o bolo inteiro de raiva. Acho que é isso mais ou menos o que está acontecendo com todo mundo. Boa semana, Silmar. Até. Boa semana para todos nós. Até a próxima. Até amanhã. Até amanhã.